Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. O que é o Detetives da Saúde? É basicamente o nosso programa para resolver confusões na área da saúde, para separar as fake das news. Eu sou o Theo Ruprecht, eu sou o editor da revista Saúde e a gente está com um tema quente aqui, que é o diabetes, e mais especificamente, o fato de que ele ainda é relativamente negligenciado pela população, até pelos pacientes, e boa parte disso porque se imagina ainda hoje, vocês podem se surpreender, que o diabetes é uma doença pouco grave. Bom, eu vou confessar que eu estou um pouco triplamente, diria, animado e também nervoso aqui neste programa. Por quê? Primeiro porque esse é um programa pedido por um ouvinte nosso, Augustin Lopes, que entrou no nosso e-mail e falou pra gente que gostaria muito de ouvir um programa sobre isso. Segundo, porque ao meu lado aqui está o Diogo Sponchiato. O Diogo Sponchiato é o redator-chefe da revista Saúde, vulgo meu chefe. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Theo. Fica tranquilo, viu? Olha lá, vai dar tudo certo. Vai dar certo. E terceiro, porque a gente está aqui também com o Carlos Eduardo Barracuri. Ele é endocrinologista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e é um parceiro de longa data aqui da revista Saúde. Doutor Curi, super obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Theo, muito obrigado, viu? É sempre um prazer. Obrigado por abrir as portas pra gente falar de diabetes. E o Agostinho nos ajudou nisso. Pois é. Bom, o Dr. Curi veio de Ribeirão pra cá pra conversar um pouco. Ele ajudou também numa pesquisa que a gente fez aqui na Saúde, junto com o setor de inteligência de mercado da Editora Abril, que fala um pouco do impacto do diabetes no coração, por exemplo. Mas antes da gente entrar nessa pesquisa, eu acho que cabe a gente dar o cenário do diabetes hoje, né? Então, o Vigitel de 2018 falou que 7,7% dos entrevistados tinham diabetes tipo 2. Esse número pode ser até um pouco maior, tô vendo o Curi fazendo uma cara já aqui. E mais, de 2010 a 2016, as mortes por essa doença cresceram 12%, segundo o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, que também tem suas questões metodológicas, algumas faltas de dado, mas que mostra aí um crescimento de mortes. São mais ou menos, segundo esse sistema, 61.398 mortes, ou melhor, foram 61.398 mortes pela doença em 2016. E a gente não está falando só de morte, né? A gente está falando de uma doença que pode causar amputações, cegueira, até problema de pele para quem está ligado nisso, e exige ajustes no dia a dia. Ainda assim, e agora a gente fala daquela pesquisa, o diabetes foi considerado menos perigoso do que câncer, AVC, infarto, Alzheimer, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Na verdade, ele ficou em último lugar na pergunta quando se falava de gravidade de doenças. Bom, Curi, o que está por trás disso, se é uma pergunta que você dá para responder? Bom, Theo, assim, eu sou um grande... Você sabe disso, eu grito, eu procuro sempre trazer à tona o diabetes, porque é uma doença eu brinco que parece obra de esgoto de prefeito, que não dá voto. O diabetes não dá febre, não dá sangramento. Então, se a gente não gritar, se nós não demos um grito bem grande, todo mundo esquece. Você falou um número perfeito aí. Nós tivemos mais de 60 mil mortes no ano de 2016, que é o último ano que tem dados do Ministério. Esses dados de morte, Theo, eles são confiáveis. Mesmo assim, você tem que lembrar que o diabetes provoca algumas mortes que não estão no atestado. Mas às vezes o cara morreu do coração, mas ele tinha diabetes. Às vezes ele morreu de insuficiência renal, mas ele tinha diabetes. Então, ele infelizmente está surgindo como causa de morte, coisa que na época que eu fiz faculdade, o diabetes nunca era considerado causa de morte. E na faixa etária dos 60 anos de idade acima, é a 4ª causa de morte no Brasil. Aí você começou falando do Vigitel, rapaz. O Vigitel, para pensar, é a plataforma que o governo tem de planejamento. Tem de segmento, se eu não me engano, são de 10 anos já, o Vigitel. Mas como é que você faz uma pesquisa de... O Vigitel fala pra gente, hein, Diogo? Qual é o seu peso, qual é a sua altura para calcular o percentual da população que está com obesidade? Você saberia, ouvinte, você saberia seu peso, sua altura adequada agora? Imagina, o Vigitel, gente, é feito por telefone. A metodologia é telefone. Aí ele pergunta, você tem diabetes? Ora, se é uma doença silenciosa, tem dados no estado de São Paulo, cerca de 20% dos diabéticos não tem diagnóstico de diabetes. E tem um detalhe que é por telefone fixo ainda, né? Que tá mudando cada vez menos telefone fixo. Boa, telefone fixo, é verdade.
Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está se baseando hoje nos dados da Federação Internacional de Diabetes. Nós estamos falando em torno de 12 milhões de pessoas adultas com diabetes no Brasil hoje, mais 14 milhões de pré-diabéticos. E esses pré-diabéticos, Cury, o que significa? Que eles estão a um passo de virar pessoas com diabetes para valer? Muitos vão se tornar diabéticos, mas mesmo que não se tornem, é importante. Boa é essa. O pessoal acha que pré-diabetes é uma pré-doença. Infelizmente, o pré-diabetes já é uma doença que cursa com aumento de mortalidade. Então, isso não é para festejar, não. Então, nós temos um dado muito sério para ser tratado e a gente tem que levar o diabetes com muita seriedade. Temos que gritar aqui. E eu fico muito feliz da Abril e a saúde, como sempre, tá nos ajudando nessa batalha. E, Cury, essa é uma boa pegada até pra gente, antes de falar da seriedade mesmo, a gente entender o que é essa doença, né? Então, e por que, no fim das contas, ela é tão perigosa mesmo sem manifestar sintomas? Como é que a gente consegue responder isso? É o seguinte, quando você tem sintoma, você corre atrás. Então, isso é igual um câncer de intestino que dá sangramento. O sangramento te avisa para procurar o médico. O diabetes fica anos, especialmente o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, que é o diabetes da pessoa com 50, 60 anos, com barriguinha, pressão alta, colesterol alterado. Então, ele fica anos. E às vezes a pessoa, ou às vezes dá sintoma, Theo, e não bate o nome à pessoa. Então, assim, ele tá com cansaço, disfunção erétil, ele tá com perda de memória, por exemplo, ele tá com a apneia do sono, que tá muito associada a diabetes, tem uma dor no peito esquisita, mas que não é nada, e quando vê pode ser um sintoma atípico de problema cardiovascular. Então é complicado. O rim, por exemplo, o rim de uma pessoa com diabetes para de funcionar sem dar uma dor. E ele urinando. Olha. E urinando. Mas, doutor, eu urino normal. Pois é. Ô, Cury, a gente teria que fazer um rastreamento, já que já que dá para dizer que é uma doença silenciosa, em tese todo mundo, né, ou pelo menos todo adulto deveria consultar, com o aconselhamento de um médico, fazer exames para rastrear se tem ou não diabetes ou mesmo pré-diabetes? Sim. É uma doença que se rastreia. Quando a medicina moderna, a gente corre atrás, a gente classifica o paciente de acordo com fatores de risco. Então, os check-ups, a gente tem visto muitas empresas, hospitais, têm um pacote de check-up. Então, muitos funcionários se sentem bem cobertos. Não, a minha empresa me obriga a fazer um check-up todo ano. É um check-up padrão. Meio que um marmitex pronto. E, na verdade, as coisas não são assim. Você tem que ser guiado pela sua história familiar, pela sua história de vida. Então, olha só, o ouvinte vai sabe quais são as pistas para a gente procurar diabetes? Primeiro, você está acima do peso? Só aí você já pegou boa parte. Você tem história de diabetes na família? Você tem pressão alta? Você tem colesterol, triglicérides alterado? A mulher tem ovários policísticos? A mulher teve filho com mais de 4 quilos? Você é sedentário? Então essas são perguntas que, uma deu positiva, você tem que pesquisar diabetes. Ô, Cury, então, ó, na prática, eu vou fazer exame amanhã. Tô falando de verdade. Eu já tô com a barriguinha e no sedentarismo. Que exames eu teria que fazer? Os exames que todo mundo tem que fazer. A glicose de jejum, o açúcar no sangue em jejum. Gente, o jejum de quanto? 8 horas, tá? Pra glicose. Hemoglobina glicada, que me dá o histórico da tua glicose, é o exame que é o dedo duro dos 3 meses, que fala se lá atrás a tua glicose subiu. E tem um teste que muita gente esquece de fazer, que eu chamo que é o teste ergométrico do diabetes, que se chama o teste oral de tolerância à glicose. Você chega no laboratório, colhe os exames em jejum, normal. A pessoa do laboratório lhe dá um copinho com 75 gramas de açúcar, e colhe a glicose no sangue de novo depois de 2 horas. Ou seja, para ver se o seu pâncreas é bom mesmo. É um teste para testar se o seu pâncreas é capaz de metabolizar aquela glicose. É igual um teste ergométrico do coração, para o ouvinte entender. Eu não quero ver só o seu elétron em repouso. Eu quero ver você subir no morro.
Se você aguenta. Quero ver se o seu motor é bom. Porque então a coisa do diabetes é justamente que em face dessa doença, o organismo ele não consegue lidar bem com os aportes de nutrientes que fazem a glicemia subir, né? Então, na verdade, o diabetes, se fosse resumir muito, né, doutor Cury, é essa oscilação muito elevada com a glicose geralmente lá no alto, né? Isso, é que a glicose no sangue, a gente precisa dela. Existe uma faixa de normalidade de glicose. O que torna uma pessoa diabética é quando ela ultrapassa o limite. Então, existe uma forte campanha até para mudar o nome pré-diabetes, porque dá a impressão, muita gente tá ouvindo a gente aí com 102, 103 de glicose. Pré-diabetes em número pro pessoal que tá ouvindo, quanto? De 100 a 125 de jejum. Depois de 125, É diabetes. Mas cá para nós, pro ouvinte pensar, que diferença faz você com 124 ou com 127? Então a gente sabe que aumenta a mortalidade, sabe que o pré-diabetes já dá sequela, olha que coisa engraçada. Pré-diabetes dá problema no olho, pré-diabetes dá problema nos nervos, nos rins. Coração? Especialmente coração, boa. Então eu diria que eu mudaria o nome para tudo para diabetes. Perfeito. Bom, gente, então a gente entendeu que essas alterações da glicemia, elas não dão sintomas, pelo menos claros, nos seus primeiros anos de aparecimento. E quando aparecem essas complicações, geralmente a doença já está bastante estabelecida. Então é hora da gente chegar para uma parte importante da nossa conversa que a gente batizou aqui de quem vê sintoma não vê seriedade. Bom, gente, ao contrário de quando um osso quebra, ou mesmo quando vocês ficam gripados, o diabetes não dá sintomas claros. Eu já falei isso algumas vezes, eu espero que esse seja um recado que a gente leve daqui. Assim como algumas outras doenças crônicas, como hipertensão, até hepatite C, de certa forma, ele vai passando silencioso até que, de repente, vem o estrago se a gente não fica de olho nele. E, bom, começando talvez pelo coração, que foi alvo de uma pesquisa aqui da saúde, batizada de Quando o Diabetes Toca o Coração, eu li o editorial ali da frente dessa pesquisa e ficou constatado que 1 em cada 2 pessoas com diabetes perde a vida por causa de doenças cardiovasculares. A questão é, Cury, o pessoal sabe disso? Não sabe. A pesquisa confirmou que não tá na cabeça das pessoas, né? É impressionante. Ô Diogo, conta pro ouvinte, quem eram, antes de mostrar os números, se você me permite, Theo, quem foram as pessoas que foram analisadas? Ó, essa pesquisa, só pro ouvinte entender, né? Como o Theo falou, ela foi feita pela revista Saúde, com a área de inteligência de mercado da Abril e a curadoria técnica do Dr. Cury. A gente entrevistou mais de 1.400 brasileiros, sendo 828 sem diabetes e 611 com diabetes tipo 2. Pessoas que têm acesso a recursos, têm acesso a mais instrução de saúde e de todas as regiões do país. Um dos grandes diagnósticos é que não está colado no imaginário das pessoas de que diabetes é um fator de risco para doenças do coração, que diabetes sim mata as pessoas do coração. E aí, né, Cury, a gente ficou elucubrando de que maneira que a gente pode não só sensibilizar as pessoas, mas os próprios médicos a tentar reverter isso e, mais do que saber, fazer as pessoas tomarem atitudes para se proteger, né? Justo, durante a apresentação da pesquisa, foi durante o debate, o Diogo falou um ponto que eu como médico não tinha me tocado, que saber da gravidade aumenta a adesão ao tratamento. Uhum. Que é uma coisa interessante mesmo. Peraí, se é grave, eu vou me tratar mais. Eu acho que essa sensação de urgência que existe, que a gente tem que falar, sabe? É uma população, Diogo, eu vou emendar, a maioria com nível superior, uma faixa de renda mensal muito boa, atendidos no sistema privado na maioria. E aí, a pergunta que mais doeu no coração foi: diabetes está ligado a infarto? A maioria não faz. O problema é que a pessoa que não tem diabetes, tudo bem ela não saber, mas o problema é que a pessoa que tem diabetes não sabia da relação com infarto nem AVC. Quer dizer, né, Cury, na cabeça das pessoas e mesmo na nossa, a gente liga muito diabetes a complicações como amputação, né, cegueira. Só que o que mais leva as pessoas embora, que é doença cardiovascular, a gente não faz essa ligação direta e tem que fazer, né? E é o que mais mata.
A gente teve uma discussão, teve uma das perguntas ali que me destacou, que foi motivo até de uma palestra do André Espósito, da Unicamp, no Endodebate. O pessoal fala de... Quando a gente fala de saúde da mulher, o que vocês lembram? O que você lembra, Theo? Eu lembro muito do profissional ginecologista, falar a verdade. Assim. Câncer de mama. Ovário, Exato. colo de útero. A gente estava discutindo isso. O que mais... A mulher morre mais do coração. Pois é. Isso foi motivo até de uma pesquisa que a Abril fez há tempos atrás. Sinta o seu coração. Dada a importância. E a mulher com diabetes, a gente fez essa pergunta para os médicos durante o Endodebate. E os médicos, metade da população dos médicos presente no evento, apontou que o risco do homem é maior que o da mulher com diabetes. E, na verdade, é o contrário. Entendi. E aí você começa a entender por que a população acha que o risco da mulher não é maior. Porque talvez o médico que a atenda não saiba disso também. Os médicos estão orientando mal nesse sentido, Cury? Essa foi uma pergunta que a gente discutiu muito sobre isso. O médico não deveria fazer um checklist com o paciente para falar os problemas que ele poderia ter? Eu te confesso que eu fiquei muito pensativo com os resultados dessa pesquisa, como médico agora, pensando no meu consultório. A pessoa chega ali querendo uma resolução. Então, eu acho que nós temos que saber falar dos problemas, dos riscos, porém com amenidade, porém com carinho, com humanidade e também mostrando a saída. Que simplesmente você julgar uma informação ali fica muito pesado. Por isso que existe uma faculdade para treinar a gente para fazer isso. É uma arte. Você tem que saber comunicar, como vocês, jornalistas. O médico tem que aprender isso e eu estou em processo de aprendizagem, porque é muito difícil. E acho que tem a pessoa que se depara com esse diagnóstico e ela vai na internet, começa a ver algumas coisas, ela pode imaginar que assim, não, agora a minha vida é não comer mais nada, ter que me matar de fazer exercício físico, provavelmente não poder mais ir com meus amigos num bar de vez em quando. Ele entra numa história que algumas pessoas podem entrar até em negação, né, nesse sentido. Mas eu acho que isso a gente tem inclusive uma parte aqui inteira, pra gente falar disso, mas acho que é importante o Cury até dar um passo atrás para explicar assim, mas que raios que o diabetes vai fazendo ali na circulação que termina em tanto problema do coração, por exemplo, Dr. Cury? É uma mistura de coisas. A glicose per si, o nosso sangue ele é feito para ter igual a gasolina do carro da gente. Tem um percentual de álcool que pode ser adicionado que não faz mal para o motor. A partir dali, você danifica os tubos e conexões do nosso sistema. Então, a glicose per si é maléfica. O diabetes é uma doença inflamatória, por definição. Eu estou falando tanto tipo 1 como o tipo 2, mas o que dá mais impacto cardiovascular é o tipo 2. Então, é uma doença inflamatória, o pâncreas é inflamado, o músculo é inflamado, a artéria é inflamada, ponto. O diabetes está mais associado à hipertensão. O diabetes está mais associado a distúrbios de colesterol e triglicéridos. O diabetes está mais associado à apneia do sono. Ou seja, ele não costuma vir sozinho. Não. Você puxa a capivara de um paciente que tem diabetes, você vai ver que ele cometeu outros crimes. Você vê que ele tem outras doenças. A gente é obrigado a rastrear, e o rastreamento é ativo. Então quem está ouvindo a gente, não seguir pelo sintoma. A ausência de sintoma não significa saúde. Ô, Cury, deixa eu pegar um gancho. Você falou desses crimes aí, né? Então, olhando o PCBO, até que ponto não é culpa dos genes? E, assim, óbvio, a gente tem um papel importante nos nossos hábitos, no estilo de vida, mas até que ponto está no destino do nosso DNA ter diabetes? Eu acho que o nosso corpo não foi desenvolvido para fartura. O nosso corpo foi desenvolvido para fome. É adaptado à fome. O nosso corpo... você vê que a fartura no mundo é uma coisa recente, é uma coisa do século XX, ter fartura de alimentos. Então, a gente foi preparado para ficar longos períodos sem comer. O nosso corpo se adapta a armazenar gordura. O nosso corpo não deixa a glicose sair pela urina. Ele segura a glicose achando que vai faltar amanhã. Mas, na verdade, nós temos fartura. Então,
nós somos muito mal adaptados. Essa mudança de 50 anos, nós não fomos feitos para isso. Nós temos genes do homem, vamos falar assim, simplistamente. Nós temos genes do homem da Idade da Pedra. Passando fome. Só que hoje a gente pede comida delivery, né? Justamente. Aí o excesso de calorias não é bom pro nosso organismo. E aí vai ter uma outra seleção natural agora. Uma coisa que intriga também, eu sou um dos críticos a isso, que nosso corpo não é feito para isso, mas até o momento, cá para nós também, a gente nunca viveu tanto. O problema das estatísticas de expectativa de vida, apesar da fartura de alimentos, apesar de tudo, é que aumentou a expectativa de vida, mas aumentou a expectativa de vida de anos doentes também. Isso é o que tá pegando agora. Vai ter uma hora que a curva vai começar a baixar. E talvez olhar para essa questão do bem-estar seja uma boa forma também de conversar com essa pessoa, né? Porque a gente está falando aqui de mortalidade, mas a gente também tem essas outras complicações do diabetes, né, Diogo? A gente fala muito a pessoa começa a perder sensibilidade nas extremidades, né? Ela começa a enxergar pior, muitas vezes sem saber por que isso está acontecendo. Isso também acontece com frequência, Dr. Cury, esse tipo de complicação? Acontece, infelizmente acontece. Só que a gente também rastreia. A gente pede, quando a pessoa tem diabetes, a gente você falou uma coisa certa, o Diogo mencionou. O paciente não tem medo, tecnicamente, da morte. O problema dele é sofrer. Então, na pesquisa que nós fizemos o ano passado com a Abril, com a saúde, a inteligência da Abril, que é o que o brasileiro sabe e não sabe sobre diabetes, a gente perguntou os maiores medos. Me ajude, Diogo. Era cegueira, amputação e fazer terapia com diálise. Isso. E também... O coração ficou para trás, hein? O coração ficou lá para trás. E também numa das perguntas daquela pesquisa, Cury, eu não sei se você lembra que a pessoa com diabetes que já fazia tratamento ou que estava prestes a fazer, muitas tinham mais medo da insulinização, ou seja, tomar insulina, do que de morrer, né? Isso foi marcante mesmo. Você veja um tratamento que salva, eles têm mais medo do tratamento do que da própria doença. Então, isso custa dinheiro, viu? Isso custa, o tratamento das sequelas custa. Então, quando tem um paciente diabético, que está ouvindo a gente agora, a gente manda para o oftalmologista, antes dele falar assim, estou perdendo minha visão. A gente faz exame de rim antes de ter problemas maiores. Da mesma forma, existe um rastreamento para problemas de coração, inclusive. Para não esperar ele vir com sintoma. A medicina moderna antevê o sintoma. Acho que é importante, né, Cury, e até pegando um gancho numa coisa que o Theo comentou, a prevenção, ela continua sempre. Por mais que a pessoa tenha um diagnóstico de diabetes tipo 1 ou tipo 2, ela pode prevenir complicação, ela pode prevenir aparecimento de problema. Acho que essa é uma mensagem que a gente aprende, que eu aprendi contigo e com outros profissionais e que a gente precisa sempre levar adiante, né? Não é um beco sem saída, né? E aí a gente entra justamente na parte de que mesmo o tratamento envolve estilo de vida. Diabetes não tem cura? Não tem cura ainda, posso estar enganado, mas não tem cura, né, Dr. Cury? Mas da diabetes tem tratamento. Acho que é hora da gente falar disso então. Pessoal, por mais que pipoquem umas notícias falsas por aí sobre uma planta que cura diabetes, a nova garrafada que cura diabetes, a verdade é que, uma vez diagnosticado com a doença, ela vira, sim, preocupação pro resto da vida. E por que eu ia, então, ficar fazendo rastreamento, tudo antes, se no fim das contas eu vou ter essa doença para sempre? Ora, justamente porque se a gente faz o rastreamento, a gente pode diagnosticar precocemente, evitar complicações, justamente porque tem tratamento, e tem tratamento bom. Tem tratamento medicamentoso, tem até tratamento cirúrgico, e tem muito estilo de vida. Então, hora de falar de tratamento, Cury. Pode começar por onde você achar melhor aí. Eu vou começar falando do problema, então. Na pesquisa que a gente fez agora, das pessoas com diabetes, 1/4 não usavam o tratamento que o médico indicou adequadamente. Então, você está piorando o problema. Já diagnosticou, já passou por isso, ok, trate. Então, independente do tratamento, siga o tratamento que o seu médico de confiança lhe indicou. Que não tratar é pior. E isso aconteceu com 1/4 dos entrevistados, né, Diogo? Ô, Cury, dá para tratar sem remédio diabetes? Infelizmente, não.
o diabetes tipo 1, o tratamento é com insulina para o paciente sobreviver. Sem insulina, o paciente morre. Com insulina ele vive-se bem e tem uma expectativa de vida muito boa e qualidade de vida boa, atualmente. A insulina é repleta de mitos, todo mundo morre de medo de insulina, mas a insulina salva vidas. Quando o New York Times, quando falou da dupla de pesquisadores canadenses, noticiou como a cura. Eu tenho isso guardado. E não é a cura, mas sem dúvida mudou o paradigma. O diabetes tipo 2 é um diabetes do adulto, com barriguinha, pressão, colesterol. O tratamento tem que começar com medicamentos. E como é uma doença complexa, a gente já falou, normalmente a gente preconiza o uso já de pelo menos 2 medicamentos desde o diagnóstico. Porque é uma doença crônica e está no contrato, ela é progressiva. E a velocidade de progressão depende de 2 coisas. Do tratamento medicamentoso adequado, ele retarda a progressão, e a mudança de estilo de vida. E os pacientes sabem disso. Na pesquisa, eles mostraram conhecimento que os hábitos de vida são relevantes. Mas na hora que a gente fez aquela pergunta, Diogo, de você faz? Aí o bicho pega. Aí o índice caiu absurdamente. Ô, Curi, e eu sei que não tem uma resposta simplista para isso, mas o que faz esse pulo, né? Você transformar esse conhecimento, eu sei que eu preciso fazer atividade física, comer direito, em hábito. Assim, tem alguma pista de como todo mundo possa colocar esses hábitos na rotina, seja uma pessoa com diabetes, seja quem não tem e quer prevenir, inclusive, o aparecimento da doença? Eu acho que é informação. Eu acho que a falta de informação mata do coração. E quanto mais a gente informa, e adaptar a informação para cada paciente. Por isso que eu estou muito grato a Abril, a vocês, da gente estar falando. Isso não é um problema só médico, porque no consultório a gente faz palestra para um paciente. Aqui nós estamos falando para milhares. Tem paciente que funciona com terrorismo. Tipo uma antipropaganda em maço de cigarro. Você tem que falar que ele vai ter problema, e ele funciona dessa forma. É individualizado. Tem o que não, né? E tem paciente que você não pode fazer isso, porque ele trava. Aí ele abandona de vez, ele troca de médico. Tem pacientes que tem que fazer um reforço positivo, você tem que mostrar o ponto positivo. Então, eu te diria que não existe uma fórmula, mas um denominador comum se chama acesso à informação. Perfeito. Eu vou, na tentativa de motivar o pessoal aqui, eu me lembro de uma reportagem que eu fiz na época, conversei com o Dr. Curi, inclusive, que a gente falava da insulina, mesmo da história da insulina. E eu, particularmente, me surpreendi muito com uma carta do Theodore Ryder, que era o Ted Ryder. Foi um dos primeiras, na época, uma criança, em 1916, ele nasceu, e na época uma criança diagnosticada com diabetes tipo 1, emagrecendo muito, eis que recebeu o tratamento. Qual era o médico mesmo, Dr. Curi? São dois. São dois, né? Bunting e Best. Exato. Recebeu um tratamento com insulina. Primeira vez que estavam aplicando esse tipo de coisa. Eu fiquei muito emocionado com a cartinha dele, porque ele manda depois uma carta pro Dr. Bentin, no caso, e fala: querido Dr. Bentin, eu queria muito que você me visse agora. Eu sou um menininho gordinho e me sinto muito bem. Consigo escalar uma árvore. Muito amor, de Ted Ryder. Ted Ryder, gente, pra quem acha, olha, mas foi pouco tempo, ele viveu pouco. Ted Ryder, nascido em 1916, foi morrer em 1993. Dr. Curi, uma criança com diabetes tipo 1, sem tratamento, vive quanto? Meses. Então tá aí, gente. Essa é a questão da importância, pelo menos, eu tô falando de diabetes tipo 1 aqui, mas da relevância de um tratamento bem feito e de uma história. Essa história me marcou muito, assim, profundamente. Tá, inclusive, no museu no Canadá. O Canadá, aliás, ama a história da insulina. Na moeda deles tem a insulina. Então, eu acho que mostra o quanto o tratamento é importante. E ele evoluiu muito, né, Dr. Curi? O Ted Ryder usou seringa de vidro com agulha de ferro. E estava eternamente grato. E ele viveu uma expectativa muito média para a idade dele, para 1916. Ele, acho que, sei lá, talvez ele viveu muito. Pois é. Comparando-se com uma pessoa que não tinha diabetes. E vou te falar, evoluiu demais. Hoje nós estamos falando, a mesma criança hoje, em 2019, pode não furar o dedo
Existe um sensor de glicose hoje disponível no Brasil. A agulha de insulina hoje, eu faço questão de fazer a primeira aplicação no meu consultório. E quando tem um adolescente, uma criança, eu aplico nos pais e o olhar deles é assim: é isso só? É disso que eu tenho medo? Eu faço justamente de propósito por causa disso. Para eles saberem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, as insulinas, os medicamentos orais hoje, dá para se fazer um bom tratamento. Mesmo pelo SUS. Mesmo pelo SUS, nós temos condições de tratar uma pessoa com diabetes com dignidade. Temos medicamentos melhores, piores, e cada paciente de um jeito. Mas é possível sim. É possível usar, inclusive, só comprimido, às vezes, né, Dr. Cury, para diabetes tipo 2? Sim. A grande maioria se vira muito bem com medicamentos. Agora, o problema é a adesão. Adesão é a chave. Às vezes a gente vive de lançamentos, precisamos de novidades e tal. Isso foi um motivo de uma discussão que a gente fez no ano passado no Eno Debate. Eu pedi 2 colegas meus para discutirem. Eu preciso de novidades, um defendendo a necessidade de novidades e o outro defendendo que com o que nós temos dá para viver muito bem. Foi muito bacana isso. E eu te falo que a adesão é um grande problema de saúde pública em doenças crônicas. Porque é fácil você ter adesão para uma dor de cabeça. Acaba rápido, né? Você toma um remédio para melhorar a dor de cabeça. Agora, dura você tomar um remédio para diabetes, uma doença que você não sente, você não vê um benefício técnico assim, evidente, e você mantém o uso para a vida inteira. Então, aí entra consulta médica, persuasão, ao lado que o médico tem que ser um pouco treinador do time, explicar e reforçar. Ô Cury, dá para vislumbrar, num médio ou num longo prazo aí, um tratamento que de fato cure o diabetes? Diogo, a palavra cura é muito forte. A palavra cura, a gente já sofreu muito com isso na USP, em Ribeirão, por conta das pesquisas com células-tronco. Alguns jornalistas usam a palavra cura, às vezes, não no intuito de prejudicar, não, mas... É para chamar atenção. Chamar atenção. Uhum. Mas a palavra cura, se você falar que curou a pessoa, a primeira coisa que ele vai fazer... Essa pergunta eu faço para meus pacientes. Fala, do tratamento, o que mais te incomoda? O que vocês acham, na opinião de vocês, que o paciente responde? Picada de insulina, picada no dedinho para medir a glicose, exercício, dieta. O que vocês acham que o paciente reclama mais? Por uma pesquisa que a gente fez, eu lembro que era não poder comer o que ele gostava. É isso mesmo. A gente colocou isso na pesquisa no ano passado, e a gente colocou essa pergunta baseada na minha experiência de consultório. O paciente, ele quer comer o que ele quiser. A quantidade que ele quiser, o quanto dinheiro pagar. E até a barriga encher. É assim, gente. É assim. Então, nós somos um país jovem, que veio do nada. Então, a gente preza muito a fartura no alimento. Então, isso não tem como. Enquanto a população não entender que a dieta do diabético, que a vida de um diabético é a vida da pessoa comum, vai ficar difícil. E quando você fala de cura, ele fala, bom, então eu tô livre, posso comer à vontade, né? É isso. Então, a cura, Diogo, envolve muita coisa. Muita gente fala assim, não, já descobriram a cura, então... Estão escondendo para a indústria ganhar dinheiro. Mentira. E por outro lado, Cury, outro dia eu vi em livraria livro dizendo que dá para curar diabetes pela dieta. Fake news? Isso é um crime, isso é fake news. Isso é crime, tá? Isso é uma atitude extremamente criminosa, completamente irresponsável. Nós estamos falando de uma doença que custa milhões, custa vidas para o Brasil. A gente não pode tolerar isso, tá? Isso é um bando de charlatão que faz um negócio desse. É claro que acontecem casos de pacientes que têm um diagnóstico de diabetes e mudam a vida. Acontece. Passa a fazer exercício, passa a alimentar melhor e às vezes podem até não precisar de medicamentos. Mas essa é a exceção da exceção. Porque quando ele se torna diabético, uma informação técnica, ele já perdeu cerca de 70% da função do pâncreas de produzir insulina. E outra, vamos falar a verdade, que cura, exercício físico é remédio. Alimentação saudável é remédio. No transplante de células-tronco, nós temos pacientes que ficaram anos sem usar uma gota de insulina, diabetes tipo 1,
que eu acabei de falar que precisa de insulina para sobreviver. Então quer dizer que está curado? Não. Eles estão tomando um remédio chamado atividade física e um outro remédio chamado alimentação saudável. E quando eles deixam de fazer por alguns tempos, a glicose sobe. Que cura é essa? Não tem milagre nesse sentido. Não tem milagre. Exige suor, disciplina. E eu citaria aqui o gancho da cirurgia bariátrica. Que a cirurgia bariátrica, muitas vezes os pacientes passam... Eu vim no avião para cá com um paciente meu que fez a cirurgia. Ele tá deslumbrado, assim, com o resultado. Ele diz que ele tá curado, mas aí eu falo, não tá curado. A cirurgia bariátrica é bem indicada pro paciente certo, no tempo certo, é uma baita terapia importante. Mas não é a cura. A cirurgia bariátrica, a gente tem uma grande... Ao longo prazo, os estudos mostram que é possível, o paciente tem que comer saudável, ele tem que fazer atividade física, e muitas vezes ele precisa tomar remédio. E muitas vezes muito menos do que tomava antes, mas não é a cura. A palavra cura é muito forte. Tem que tomar muito cuidado. O ouvinte, duvide de tudo que seja fácil, rápido, indolor. Como é que é aquela expressão, se o milagre é muito grande, desconfio do santo, né? Então tá certo, gente. Bom, a gente chegou a falar um pouco de adesão. Acho que a adesão faz parte de uma parte da nossa conversa que é maior, que são os desafios do dia a dia da pessoa com diabetes e mesmo da pessoa que quer prevenir o diabetes. Então vamos para essa parte da nossa conversa. Bom, gente, hora de falar de cotidiano, da vida como ela é, na verdade, do paciente com diabetes e da pessoa que eventualmente quer evitar o diabetes. Ô, Diogo, a gente pode deixar o Cury um pouco contra a parede agora, assim? Acho que é nosso dever também, né, Cury? Acho que faz sentido. Ô, Cury, conta pra gente, das coisas que você fala no consultório pro seu paciente fazer, o que você segue aí de fazer exercício, alimentação? É um desafio. É um desafio com a vida corrida que a gente tem. É muito complicado você separar. Eu disse, sabe como que eu resolvi isso pra mim? Não dá opção. Tem que fazer. O exercício físico é um deles. Não é pra se eu quero ou não. Tem que fazer e acabou. Eu tive isso comigo. Se eu quiser ter longevidade e qualidade de vida, que a gente tá vivendo muito. Mas eu tive comigo assim que eu não quero viver doente. Dá muito trabalho. É melhor você não precisar ir no hospital. É melhor você não passar esse tipo de raiva, muitas vezes. Você tá numa situação de fragilidade. Doutor, peraí, o que eu puder... Eu quero internar. Mas eu quero internar por uma coisa que eu vou olhar pra trás e falar assim, não foi culpa minha. Ô, Cury, e desses hábitos saudáveis que a gente prega na revista e no site da saúde, você prega no consultório, qual que você tem mais dificuldade de... Alimentação, como todo mundo. Como todo mundo. É muito difícil ser de origem árabe e mineiro ao mesmo tempo. Então é complicado. Doce de leite. Pra mim é os doces. Os doces acabam comigo. Comida gente. árabe, nascendo em Minas, é um negócio meio complicado. Eu confesso que é difícil. Mas é uma luta diária. Não tem jeito. É o capetinha contra o anjinho do lado. E todos nós somos assim. Uhum. É a gente entender que tem que abrir mão aqui, é uma poupança. Você tem que abrir mão aqui pra ganhar lá na frente, sabe? É muito difícil. E por favor, não me entendam a mal, viu, meus caros ouvintes, mas às vezes deixar o capetinha falar um pouquinho, tudo bem, né? Comer um docinho ali, dormir um pouco mais tarde um dia. A questão é só ele não virar um monólogo com ele, né? Justo, boa, gostei. Só não virar um monólogo com um capeta. É verdade. É verdade. Boa, gostei dessa. Que vai ter um preço. Né? A conta chega. Tem um médico amigo meu que foi falando, você vai passando o cartão. Você vai passando o cartão. E tem um momento que a conta chega. E não é bom você precisar do hospital. Não é bom. Então é melhor você se cuidar mesmo para evitar as sequelas. E a gente vê cada caso no consultório que você fala, puxa, que vida desperdiçada. Sabe assim, você fala, nossa, a gente... Mas faltou informação. A gente vê que em muitos casos foi falta de informação mesmo. E você falou, né, Cury, que a alimentação é um grande desafio, a gente até viu na pesquisa. Mas o tratamento em si, a coisa de ter que medir a glicemia com frequência, tomar os remédios, esse também é um trabalho complicado para fazer o paciente aderir. É sim. E o médico é peça-chave nisso. Boa parte dos resultados dessa pesquisa que não foram adequados, infelizmente, é
por problemas na classe médica, que talvez não informou da maneira correta. E, veja, a adesão ao tratamento, estou falando adesão ao exercício, adesão à alimentação, adesão ao medicamento, é muito mais do que você explicar a receita. É muito mais do que você imprimir ou fazer com uma letra redondinha. É você despender o tempo adequado, é você tratar o paciente com olho no olho. Isso já é ali, atender no horário, ter humanidade no atendimento. Então, é muito, muito mais do que uma simples receita. Ô Curi, e até que ponto, a gente vive imerso num mundo de tecnologia, né? Até que ponto a tecnologia hoje já também não ajuda a gente a aderir, a seguir tratamento? Qual que é o papel positivo da tecnologia nessa história? Sim, no Canadá tem uma empresa muito interessante, eu estive lá recentemente, no Hospital Geral de Toronto, onde foi descoberta a insulina, onde foi desenvolvida. Tem um dos maiores centros de pesquisa em diabetes é lá na atualidade, ainda é. E tem um programa lá de doenças crônicas que o paciente paga e ele vai recebendo informações diárias e várias vezes ao dia de comportamentos, de adesão ao medicamento, e atividade física e alimentação, e os resultados são muito bons. Não tem uma resposta para todo mundo. Tem gente que funciona com isso. Tem gente que funciona com aplicativos. Vocês fizeram um podcast. Tem paciente que adora métrica. Tem paciente que adora planilha. Eu tenho um paciente que planilhou os alimentos em caloria no Excel, o que ele comia, começou a fazer uma média, mudou a vida dele. Para ele funciona. Tem outros pacientes que não toleram ficar fazendo métricas. Daí que o profissional tem que estar junto, é parceiro. Essas doenças crônicas, que eu incluo diabetes, pressão, colesterol, são doenças que o médico é um parceiro do paciente. Tem que ser visto assim. Acabou aquela época que o médico manda você fazer alguma coisa. Isso não se funcionasse, tudo bem, mas não funciona. E acho que até tem uma experiência curiosa, porque o Diogo foi justamente testar um aplicativo. O Diogo não tem diabetes, né, Diogo? Mas ele fez o teste pra gente justamente entender um pouco de uma tecnologia específica, que era o Freestyle Libre, que é um aplicativo que você... Como é que é, Diogo? Conta um pouco pra gente. Você evita um pouco a picada no dedo pra avaliar a glicemia. Né? Você evita completamente, né? O Curi sabe melhor do que eu, né? Você colocava um sensor aqui no braço, né? Na traseira do braço, e passa uma espécie de um dispositivo que lembra um celular para ficar mensurando como que tá a tua glicose. E é interessante você ver o comportamento, como eu tô falando, não tenho diabetes, mas como o comportamento da glicose fica oscilando. E eu imagino que para quem convive com a doença, o suporte que isso dá para mexer na alimentação e a informação preciosa que leva para o médico para saber se o tratamento tá funcionando, né, Curi? Pra vocês terem uma ideia, hoje, o Freestyle Libre, você consegue rastrear com o celular hoje. Por NFC, aquele dispositivo, a mesma forma de comunicação de cartão de crédito, para fazer pagamento por aproximação. E quando você passa, eu consigo ter acesso na nuvem no meu consultório. O Libre, por exemplo, ele atrai o paciente porque não tem picada, mas o legal do Libre não é a picada. O mais importante do Libre não é a picada. É que ele mostra gráfico de 24 horas de glicose. Isso é um assunto de tecnologia voltado para o diabetes. Mas o mais importante, ele traz educação. O paciente, você fala para o paciente assim, poxa, não evita comer uma barra inteira de chocolate. Com o Libre, ele passa e vê que aquela barra de chocolate fez subir a glicose para 500. Não precisou do médico chamar a atenção dele. Ele vê. Então, muitas vezes a gente indica para trazer o paciente para o tratamento. É impressionante. E a gente cai de novo naquele ponto que você colocou, né, Curi? Que informação pode virar um sinônimo de prevenção, né? Sem dúvida. Mas quer saber? Eu tenho paciente que colocou o Libre e implantou no braço e praticamente não usou. Aí é o fim. Ele compra, adquire, e em vez de passar para ver, aí é uma negação tremenda, né? É um paciente complicado isso.
E acho que aí também tem um pouco do próprio indivíduo, né? Que a gente falou, acho que isso é uma facilidade, muitas das pessoas vão se beneficiar disso, mas talvez tenha aquela pessoa que, por algum motivo, não vai querer nem ter o sensorzinho pequenininho ali atrás do braço, né? Não quer e não entende que ele vai ter problema, sabe assim? Pois é. Bom, gente, eu acho que deu pra gente fazer uma volta boa ao redor do diabetes, entender que ele é uma doença séria, mas que é uma doença tratável, acima de tudo, com informação e adesão ao tratamento. Dr. Curi, queria agradecer de novo por estar aqui com a gente hoje, compartilhar suas histórias aqui. Theo, muito obrigado. Obrigado por abrir espaço. Eu queria reforçar para todo mundo que fazendo um tratamento adequado, é possível sim o paciente ter uma vida muito tranquila. Eu brinco. O paciente com diabetes que se cuida bem, é mais provável que ele morra atropelado ou que ele morra num acidente de carro do que morra no diabetes. Então, é possível viver sim, ter diabetes não é sinônimo de sequelas. Perfeito. Diogo, passei aqui na prova? Pô, nota 10. Maravilha. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado eu pelo convite, obrigado, Curi, por estar aqui conosco. Muito bacana, espero que as informações sejam valiosas e possam ser convertidas em hábitos saudáveis para todos nós. Obrigado por ajudar a gente. Perfeito. E aproveito aqui para agradecer muito ao Rafael Bertazzi, que está na mesa de som e faz a edição de todos os episódios aqui do Detetives da Saúde. Obrigado, Rafa. E, fica o recado para vocês entrarem em contato com a gente para fazerem suas críticas, sugestões sobre o podcast Detetives da Saúde. É só ir lá nas nossas páginas da Revista Saúde, no Facebook, no Instagram e fazer seus comentários. A gente também tem e-mail. Sim, e-mail existe. saude.abril@atleitor.com.br. Foi por onde, aliás, o Augustin falou com a gente e sugeriu esse episódio. Então, agradeço muito de novo a audiência de vocês. Até semana que vem, gente. Um abraço.